Começar, Marcinha. Vamos. Olá, queridas, aqui com muita honra e com muito prazer, que hoje a gente está recebendo aqui Márcia Tussi, uma querida pastora hoje em Sarasota, Master Coach, né, Márcia? Mas que Deus está mudou assim a direção para a vida dela, e a gente está aqui hoje para compartilhar a palavra. Esse é um projeto onde nós vamos estar estudando a Bíblia, mulheres vão estar estudando a Bíblia juntos, para uma nova compreensão, para um novo olhar daquilo que Deus tem na palavra e que com um olhar feminino, com um olhar dentro da nossa cosmovisão, né, Márcia? A gente quer estar compartilhando com você esses dias. Então aqui a gente vai ter a Bíblia por elas, o Elas Ensinam. A gente ainda está chegando num acordo com relação não a temática, mas o título que a gente vai estar trazendo para esse projeto. Mas a ideia é que a gente esteja compartilhando com você muita Bíblia, para que você tenha respaldo bíblico, não só para avançar naquilo que Deus tem colocado no seu coração, mas para viver uma vida abundante. Então, Márcia, é um prazer, viu? E a gente vai estar conversando hoje sobre alguns assuntos, sobre um assunto específico que eu acho que vai ser bastante interessante, que é o poder da oração e do perdão para você vencer a depressão. Então, a Márcia vai estar contando para a gente um pouquinho sobre como que foi esse caminho, essa jornada dela. Bom dia, boa tarde a todos, boa noite para você que vai ver esse vídeo, esse tempo de ensino, de compartilhamento. Primeiro eu quero agradecer a Deus, agradecer a pastora Adriana pelo convite e agradecer você que está aí, que vai dedicar um tempo para ser ministrado, ser ministrada. O nosso coração está muito feliz, né? A gente compartilhou bastante, eu e a Adriana, algumas coisas e a gente espera que esse tempo edifique sua vida, edifique, né, a sua família, o seu crescimento, o seu aprendizado. Como bem a pastora colocou, eu estou numa transição. Então, por muito tempo eu fui treinadora, palestrante, gerenciei uma carreira executiva dentro de uma empresa por muitos anos e estou numa transição ministerial, né, por um cumprimento de uma palavra, de uma promessa que recebi há muitos anos e que não deixei de fazer ao longo desses anos. Meu caminhar era diferente, a forma de entregar era diferente, mas o propósito era o mesmo. Então, alcançar o coração de pessoas com a minha história, com a minha vida, por poder dividir tudo que Jesus fez, né, na minha vida e como ele transformou a minha vida. Então, ao longo da minha carreira, ao longo de todo esse tempo que eu tive no ambiente corporativo, no ambiente de ensino, no ambiente de treinamento, eu compartilhei as minhas histórias numa linguagem apropriada, com as ferramentas para aquele momento e com o caminhar para aquele momento. Mas o Senhor tem pedido um outro caminhar e tem me direcionado a voltar, né, para falar para o público da igreja, para o público ministerial, e tem sido uma fase muito legal, muito feliz da minha vida, e eu tenho me permitido aprender. Você precisa ter um coração ensinável, nós precisamos aprender todos os dias uns com os outros. O segredo do crescimento, do nosso crescimento pessoal, familiar, profissional, ministerial, está no compartilhamento. Quando eu compartilho o que eu sei, quando eu me abro para receber o que a pastora Adriana sabe, juntas nós compartilhamos do reino e com isso eu ganho. Então, esse é o objetivo meu e que vai de encontro com a perspectiva da pastora Adriana. Achei muito legal, porque Deus faz as conexões corretas e ele para o tempo certo também. Então, eu louvo a Deus por isso e eu quero agradecer a Deus por tudo isso e dizer que vai ser um tempo incrível para mim. Amém. E a gente vai estar, né, Márcia, assim, se deliciando naquilo que a gente ama, que é a palavra. Né? Então, a gente, assim, o foco vai ser sempre esse aqui. A gente vai... Então, abra sua Bíblia, pega seu caderno. Aqui vai ser um lugar que você que gosta de canetinhas coloridas, né? De marcadores, de tudo. Você faça a sua festa, abra seu caderno, separe aí um tempo... Separe aí um tempo, um caderno, um espaço para você estar com tudo organizado para você se desenvolver. O nosso coração está em ajudar você e sermos plataforma, né, Márcia? Para que vocês possam, de onde a gente está, com o conhecimento que Deus já nos deu de maturidade, de experiência, e daqui não precisar passar
experiências que a gente passou, tá bom? Márcia, vamos conversar sobre a sua experiência, sobre como você venceu a depressão, quais foram os direcionamentos no momento que você estava vivendo, os direcionamentos que você teve. Vamos conversar sobre isso hoje. Vamos lá. Eu comecei a enfrentar uma depressão por um processo, né, emocional que eu vivia na época familiar, há mais de 20 anos atrás, então eu era muito jovem, eu casei muito jovem, eu sempre fui uma menina muito sonhadora, sempre quis, eu via meu pai e minha mãe, o modelo do meu pai e minha mãe, então eu sempre quis ter família, porque eu sempre vi meu pai sair para trabalhar, minha mãe cuidar das coisas de casa, cuidar dos filhos, e aquilo era uma coisa para mim que era uma referência, né? Então eu sempre quis ter uma família, sempre fui preparada pela minha mãe para ser esposa, para ser mãe, para ser família. Então ela ensinava desde cedo a gente a cuidar da casa, fazer comida, então aquilo era um preparo. Então eu sonhava com aquilo, e muito jovem eu conheci uma pessoa, casei, e aí começa o meu primeiro processo. Então, eu casei muito cedo, casei com 18 anos. E quando eu estava com o meu primeiro filho, muito jovem, muito pequenininho ainda, não tinha nem um ano, eu sofri a primeira traição. Então, meu marido me traiu na época, meu ex-marido, e eu fiquei sabendo por uma amiga. Porque ele compartilhou com o esposo dela, eles eram padrinhos do meu filho, ele compartilhou com o esposo dela, que estava saindo com a gerente, mas que não queria que falasse para mim. Só que naquela semana que ele fala isso para aquele nosso amigo, na época, eu estava no hospital com o meu filho mais velho, que ele estava com uns problemas respiratórios, eu fiquei no hospital com ele, ele ficou internado alguns dias. Então ele fica indignado, comenta com a esposa fica mais indignada e num momento até de tentar me ajudar, vai até o hospital e me conta aquilo. Jesus. Eu muito jovem, com 19 anos, sem preparo nenhum, quando ela me conta, ela me fala assim, só que não fala nada que eu te contei, mas eu preciso que você saiba, porque eu estou indignada, você está aqui no hospital com o Tiago, que é o nome do meu filho mais velho, e aí eu falei assim para ela, tudo bem, deixa comigo. Eu acredito que hoje, assim, foi uma coisa assim, direcionada por Deus, porque na época eu jamais teria tido essa ideia por mim mesma. Sim. O que eu fiz? Eu não contei para ele, mas eu montei um plano para pegar, porque eu não queria colocar em xeque a palavra da pessoa que me colocou, eu não quis acreditar de imediato e eu não quis provocar no meu casamento algo sem checar se aquilo era verídico. Então eu pensei, não, eu preciso saber se é verdade, primeira coisa. É fundamental, né? Saber a verdade. Saber a verdade. Montei um plano com a minha irmã na época, minha irmã mais nova, e falei para ela, eu vou até o trabalho dele nas horas de saída e você vai comigo. E eu fiquei indo alguns dias até que eu peguei, né, essa situação, não falei nada na hora e voltei para casa. Quando ele chega em casa, eu conto para ele, falo o que eu vi, o que aconteceu. Ele disse que é mentira, aquela coisa toda, enfim. E aí eu entro no processo de litígio, eu vou encurtar a história, porque o foco não é bem esse. E aí entro no litígio, numa separação litigiosa, muito difícil, muito sofrida, porque a gente dividiu até o que a gente não tinha, eu digo. Sabe aquela briga que virou uma briga? E na época, litígio não é como hoje. Eu fui 4 vezes até o processo, né, até o fórum, e o juiz falando assim para mim, você tem certeza? Você tem um filho pequeno, tenta rever, perdoa, volta. E assim, não vou dar a separação para vocês. E ia e voltava. Então foi muito sofrido aquele processo para mim, para o meu filho, para minha família, para a família dele e para ele. Mas ok, decidimos e separei de fato. E aí, passam-se um tempo, passam-se uns 2 anos e meio, eu conheço uma outra pessoa, me envolvo com essa pessoa, a título de, então, se envolver até a casar, fico grávida e essa pessoa me abandona com 3 meses que eu estava de gravidez. A justificativa foi a minha ex-noiva, eu tive uma queda, caí com ela, né, não consegui, e mesmo estando com você, e ela também está grávida de 5 meses, ou seja, a diferença do meu filho para a filha, né, dessa moça, que hoje eu já sei que é uma filha, eram 2 meses. Então, ali ele
corta de fato um relacionamento comigo e pede para mim nunca mais procurá-lo. Então, eu me vi ali naquela situação com uma criança de 3 anos, na época aproximadamente, e uma gravidez de 3 meses. E ali eu entro num processo de depressão, né? Eu até comento que na época não tinha todos os recursos, conhecimentos, abertura de tema como tem hoje nas famílias, na igreja. Minha mãe não sabia o que era isso, né? Minha mãe, em épocas que ela passou um processo parecido, falavam que ela era louca. Então as pessoas não tinham discernimento do que é uma depressão. Então assim, a uma hora é Além do que tudo que vinha dentro do sistema religioso de que se caracterizava como um sistema depressivo. O crente não pode ter depressão, ou é do diabo, né? Ou eu vou só orar e vai embora. Então, se não vai embora, você está fazendo alguma coisa que está mantendo esse demônio da depressão agarrado em você. Ainda tinha esse agravante, né? E eu, nessa época, pastor, eu não era cristã. Toda a minha família era católica. Então tá. Então, até aí, mas dentro do catolicismo também tem uma questão de falar que você tem que levar para o padre, você tem que fazer uma parte, né? Então, as pessoas não têm muito discernimento do físico, do emocional, do espiritual, da ciência. Não se separava isso, como se separa hoje muito bem. E aí, o que aconteceu? Eu entrei nesse processo, um processo de tristeza profunda. Então, eu não tinha vontade de fazer nada. Eu ainda não tinha... Eu estava desempregada na época. Então, juntou muitas questões emocionais e até questões de sustento básico que eu precisava. Então, aquilo virou, né, um processo muito difícil. Eu entrei numa depressão muito profunda e tentei até o suicídio. E aí, o que acontece? 22 anos. 22 anos. Novinha, e aí, né? quando eu, nessa semana, nesse processo, uma amiga me oferece um emprego, né? Fala, olha, vai ter uma seleção num grupo grande para trabalhar no supermercado. Você não quer trabalhar lá? Tem convênio para os teus filhos, né? Que você está passando uma dificuldade muito grande, mas eles têm o benefício de um convênio, tem cesta básica. Então, você não vai ter só o salário, vem um pacote, a empresa é grande, tem oportunidade de carreira. E aquilo me chamou a atenção. E aí eu fui começar a trabalhar nessa empresa, né, para prover o... Ainda em depressão. A depressão me acompanhava. Mas a depressão me acompanhava. Só que, quando eu entro nessa empresa, eu tentei o suicídio numa semana que eu já estava trabalhando lá, com 3 meses que eu estava lá. E na semana que eu tentei, né, em função dessa tristeza profunda, porque eu até falo, né, para as mulheres que eu falava assim, eu ficava lambendo aquele meu processo, porque eu ia até a porta, porque pelo segundo eu fiquei apaixonada. Eu não conseguia tirar. O primeiro me traiu, eu esqueci, fui seguir a vida. Né? Eu entendi que ele não era para mim, fui seguir a vida. Mas o segundo, eu não conseguia esquecer, as minhas emoções ficavam presas a ele. Então eu chorava não só pelo meu processo, mas eu chorava porque na minha cabeça ele era o amor da minha vida. Então eu chorava, eu ia na porta da casa dele, eu via ele com a outra, eu ficava ali naquele processo alimentando aquela dor, sabe? Então aquilo só ia piorando. Então quando eu comecei a trabalhar nessa empresa, e eu tive essa semana desse processo bem difícil, que foi uma semana que eu vi literalmente ele, encontrei, e ele me disse assim, segue a tua vida, porque eu não quero nada com você. E começou a falar muita coisa para mim. E ele falou assim, nenhum nome, meu nome, o seu filho vai ter, porque eu nem sei se esse filho é meu. Então aquilo mexeu muito comigo. E aí foi a semana mais difícil da minha vida. Só que nesta semana, uma pessoa que trabalhava comigo nesse supermercado falou de Jesus para mim. Aí começa o meu processo. Ali ele fala de Jesus para mim, ele é muito usado por Deus para quem acredita em profecia e revelação. Ele revela o que eu estou passando, ao mesmo tempo ele me libera uma palavra profética sobre o meu futuro e ele fala, procura uma igreja. E ali eu vou, procuro uma igreja, começa um processo de libertação. Então, eu entro num processo de libertação profundo com Jesus. Então, eu começo a ir para a igreja. Toda oportunidade que eu tenho, eu estou ali e começo a ser ministrada e começo a entrar num processo de libertação do que eu estava vivendo.
Então, ali começa o tempo que eu tenho acesso à oração e ao perdão. Mas aí quando você diz libertação, na verdade, deixa eu ver se eu entendi, se me corrija se eu estiver enganada. Na verdade, você começa a ouvir um conhecimento novo que vai, na verdade, gerando uma transformação na sua forma de pensar, que é diferente daquela libertação, né, do sai em nome de Jesus. Não, é uma libertação de conceito, de crença, de renovação da mente. É isso mesmo. E aí eu começo a ter acesso àquela palavra que eu nunca tive, né? Porque a religião que eu cresci, ela me ensinou muita coisa, né? O meu pai me ensinou muita coisa através do catolicismo que o cristianismo me ensina e que eu vi na prática do meu pai. Você não pode matar, você tem que ser honesta, você não faz mal às pessoas. Meu pai tinha um caráter muito íntegro nesse aspecto, acerca do que ele aprendia através do catolicismo. Então, aquilo vinha para a minha vida. E só que ali, naquele momento, eu começo a ter acesso a uma palavra revelada, a um Jesus que não é mais uma palavra que vem como um conforto. Ele passa a ser o meu próprio conforto. Ele passa a ser o meu próprio consolador. Então, eu começo a ter experiências incríveis com ele. Então, quando eu vou para a igreja, eu começo a ter experiência com ele, com essa palavra viva, eficaz, que começa a entrar na minha mente, dividir, né, tudo ali dentro e começar a discernir o que eu estou sentindo e trazer respostas para aquilo. Porque muitos questionamentos, eu falava assim, Senhor, o problema é comigo. Eu falava, Deus, eu não tenho uma família e os meus sonhos. E ali eu começo a ter resposta na palavra, mas de uma forma de experiência. Não apenas de leitura, não apenas de ouvir falar, não apenas de alguém chegar para mim e falar assim, olha, vai passar. Não, eu começo a ver quando eu falo processo de libertação, eu uso essa palavra porque para mim foi assim, era um dia após dia eu ia vencendo algo. É como assim, na verdade, só para a gente ilustrar, é como se você tinha várias prisões mentais de pensamentos. Então, é como se a palavra viesse, abrisse uma chavinha e você ficasse livre daquilo. É isso mesmo. Porque é muito isso, né? Assim, a Bíblia mesmo fala, como eu sei que você estava citando esse versículo, que a palavra ela que faz exatamente aquela separação de coisas que você olha e fala assim, não dá para separar. Ele fala de juntas e medulas, né? Não dá para separar. Então, aquilo que é espiritual, daquilo que é natural, daquilo que é da nossa alma, do nosso sentimento, está muito vinculado. Então, quando a palavra vem, é como se ela abrisse uma luz em cima de algum lugar que está escuro. Você quer um exemplo? Sair dali, né? Você quer um exemplo que isso faz na hora que essa palavra entra revelada? Ela fala assim para você, peraí, tira o peso de culpa, Márcia. Porque eu me sentia... Eu falava assim, não, eu merecia passar por isso. Eu fui lá, me envolvi, eu fui atrás. Peraí, mas o meu coração, ele ansiava por encontrar alguém. Era o que eu tinha naquele momento. Eu não tinha todo o discernimento que eu estou tendo agora, que eu estou aprendendo através da palavra. Então, começa a vir uma palavra enxertada na minha mente, separar e falar assim, peraí, aqui foi ele. Aqui não foi você. Você foi com a sua melhor intenção, mas ele veio com uma decidir te abandonar, não foi culpa sua. Então começa a separar. É nesse aspecto que separa aquilo que é seu, aquilo que é do outro, aquilo que você provocou, aquilo que você não provocou, aquilo que você deve fazer, aquilo que você não deve fazer. Então a palavra entra e começa a fazer essa separação e as coisas começam a ter sentido. Porque senão você traz tudo e aí vira aquela depressão tão profunda que eu tava, que você não consegue se levantar para entender que tem vida te esperando. E nem todo mundo é um homem que vai engravidar uma mulher e que vai abandoná-la. Que não todos os homens serão assim para a vida toda. Porque quando você não tem essa separação, você começa a achar que todo mundo é igual. Você acha que todo mundo vai te trair. Você acha que você não pode mais confiar em ninguém. São tempos, são pessoas, são processos diferentes. Então, essa palavra entra e começa a separar tudo isso. Tá claro, né? Tá sim. Quando eu preciso do meu processo de libertação, ele começa aí. E aí eu começo a ter acesso ao que é oração e perdão. Né? Porque até então eu tinha aprendido que oração era Pai nosso que estás no céu, tal. E você vai ali repetindo como se você tivesse que pagar, né, os teus pecados, repetindo várias vezes uma palavra para dizer para Deus, Deus, olha aqui, ó, tá vendo?
Por favor, me ajude. Não, eu aprendo que a oração é um diálogo com o meu pai. Eu começo a aprender que cada vez que eu entro ali naquele cenário, no cenário de dor, de depressão, eu vou falar do que eu estou sentindo, eu vou falar daquela minha angústia, mas não trazendo como um vitimismo, mas olhando para o Senhor e dizendo para ele assim: Pai, olha só, eu não estou conseguindo. Eu falava assim, eu não consigo, eu preciso esquecer ele. Eu preciso continuar a minha vida. O Senhor tem me ensinado que o Senhor tem muito além do que eu penso. Os teus planos são maiores, mas eu não estou conseguindo. Onde está? Por que esse sentimento me aprisiona? E eu começo a falar com Deus em um diálogo. Agora, aí, só para situar também que no momento, há 20, quantos anos atrás? Vai saber minha idade, 23. Não. Eu tô com 45. Vamos fazer as contas, deixa eu fazer as contas aí. 45. Não, mas assim, o que eu estou dizendo é o seguinte, que há 20 anos atrás, o que você tinha era a palavra, e foi suficiente. Exatamente. Mas que se tivesse hoje, você teria acesso a ou você teria acesso a não só a um ambiente muito mais receptivo a esse momento de fragilidade. Você teria aí a ciência, a psicologia, a terapia, teria o próprio corpo. Às vezes, pastora, eu até falei numa live que eu fiz, eu teria apoio. Na época, era eu e Jesus. Por isso que o meu processo... tentando esconder de toda forma a depressão. Exatamente. Exatamente. É um erro eu fiquei dentro grande. de casa e quantas vezes minha mãe virava para mim e falava assim, tá pensando? Porque ela sabia que aquilo estava me matando, aquele abandono. Porque ela me via, às vezes, calada. Então, eu tinha que chorar escondido. Por quê? Porque os meus pais ficaram com muita raiva dele, desse segundo. Muita. Meus pais não queriam que eu me separasse do primeiro, a despeito da traição. Queriam que eu tentasse me reconciliar o tempo todo. O segundo, eles pegaram uma raiva grande dele, porque ele entrou, acessou a casa dos meus pais, ele prometeu coisas aos meus pais, e hoje eu entendo que os meus pais, eles também, na época, pelo pouco acesso a conhecimento que eles tinham, era o melhor que eles podiam dar naquela época, para mim e para toda a situação. Então, eu não tenho peso de culpa, não trago para eles, nossa, mas minha mãe deveria ter, não. Minha mãe deu o melhor que ela podia. Deu o que tinha para dar, né? Ela deu o que tinha. Porque, olha, no momento que eu conto para ela, a minha mãe ficou até os 8 meses. Eu, com 8 meses grávida, minha mãe, até os 8 meses, minha mãe não falava comigo, dentro da mesma casa. Mas eu entendo que o processo dela, ela não sabia como reagir para me defender. Ela não sabia como demonstrar que, no fundo, ela estava sofrendo comigo. Ela não sabia como me proteger daquela situação como mãe. Então, tudo isso era um cenário muito difícil. Imagina, eu viver na minha depressão, eu sentar para comer, ela pôr a comida e virar as costas. Tipo, tá aí, come, você tá aqui, mas você tá aqui porque eu falei para você ir embora e seu pai foi te buscar. Porque nesse processo ela fala para mim sair de casa, mas meu pai fala, não, ela vai ficar aqui. Eu vou ser pai do filho dela. E foi de fato, porque a minha história é uma história muito linda depois, o que meu pai faz pela vida do meu segundo filho, pelo Lucas, faz pelo meu primeiro também, como avô, mas ele vira o pai do meu filho mesmo, do segundo, e tem uma história muito linda. Então, meu pai pega e me abraça de volta. Ela falou, ok, então tá. Só que ela se revolta com a atitude do meu pai, ela se revolta com o que o rapaz fez comigo, ela não sabe como lidar com tudo isso, e eu tive que ficar até os 8 meses sem ter apoio nenhum da minha mãe. Então, eu ia pro pré-natal sozinha, eu não tinha ninguém, eu ia no SUS na época, eu ia sozinha, porque eu fui entrar no trabalho depois que ele nasceu, porque eu estava grávida, estava desempregada. Então, eu ia no hospital com ele, deixava o mais velho com ela, eu ia sozinha, grávida, fiz tudo sozinha, tudo. Eu tinha uma amiga que me ajudava muito, que ela começou a fazer campanha para as pessoas doarem enxoval, coisas assim, fralda, ela fez chá de bebê na época para mim. Então, foi um processo muito difícil, porque eu tive que depois lidar com o perdão até sobre a minha mãe. Sim. Porque quando eu começo a conhecer Jesus, eu entendo que eu tenho que também entender esse lado da minha mãe. Sim. Eu tive que perdoar muita gente nesse processo. Porque não era só ele. Existiam pessoas que foram feridas ao meu redor, e como elas estavam feridas, elas também me feriam. E eu também estava ferida. Então foi um processo muito difícil. Mas que foi regado e foi transformado e virou a chave para a oração e para o perdão. Por isso que, para mim, esse tema foi assim como você bem colocou. Porque na época não se tinha recurso que tem hoje.
Nenhum assunto era comentado. Muita gente não É. tinha nem conhecimento. Ah, você tá nessa porque você quer. Ou então Você para tá de passando porque frescura, você tá né? colhendo o que você Ou, quer. e muitas vezes para de frescura, levanta daí, o que, que é isso? Não dá pra, né? Ainda tem essa tentativa de ajudar você no motivacional, quando a dor é É, muito mais é. profunda, né? Do Quem que... tem depressão já teve, só essas pessoas entendem essa dor que é inexplicável. É uma dor Sim. de alma que ninguém consegue tangibilizar. É, Né? As pessoas chegavam e falavam assim, mas me fala, o que você sente? Né? Por que você não consegue se levantar? Por que você não consegue? Por que você tem vontade de morrer? E eu até, vendo a live da ministra Damares, não sei se você assistiu com a pastora Thalita, ela passou o abuso, que ela até teve o episódio com a questão do pé de goiabeira com Jesus. não assisti não, mas Ela conheço falou o algo que testemunho dela. exatamente que me representa, que me representou na época. Eu não queria morrer, eu queria aliviar minha dor. Uma dor que ninguém sabe explicar. Quem sofre de depressão não quer morrer, quer aliviar a Que dor. aliviador. Quer aliviar a dor, mas não sabe nem explicar, tangibilizar essa dor. E hoje tem medicamentos que ajudam. E eu não sou contra, eu sou a favor. Eu Porque também. devolve a serotonina, vão devolver componentes que você perde do humor, né, da felicidade, que às vezes você está com falta também. Por exemplo, hoje, pessoas hoje com depressão na idade que eu tenho, tem questão hormonal também. Nem vamos entrar nessa discussão aqui, mas eu estou falando da minha época, sabe? Essas questões não eram abordadas. Não, verdade. Então, você não sabe lidar com isso. Mas, para mim, o meu encontro, a minha experiência com Jesus foi que trouxe a cura para minha depressão. Porque era o que eu tinha. Era o que eu precisava e eram os recursos que eram disponíveis na época. E como ele me alcançou. Né? Como ele me alcançou. E aí eu até falo que mais do que ir para uma empresa para ver benefícios, para trazer recursos para aquilo que eu precisava no natural, Deus salvou a mim e a toda a minha família a partir daquele dia que eu acesso aquela empresa, conheço Jesus ali e passo então a ter uma nova vida. Voltou? Tá. Tá, voltamos. Já voltamos. Então, e nesse tempo, né, que eu comecei a passar por todo esse processo de conhecer Jesus, essa experiência, eu comecei a ouvir ele dizer assim para mim, filho, os pensamentos que eu tenho sobre você são pensamentos de paz. Eu tenho planos melhores, porque eu achava que aqueles meus pensamentos, que aquilo que as pessoas até me julgavam, eram os pensamentos que tinha para mim. Era o que eu merecia ouvir, era o que eu merecia para aquela minha vida. E no fundo, quando eu comecei a ter acesso a essa palavra reveladora, acesso a Jesus e ao Espírito Santo, eu comecei a entender que os pensamentos dele, as verdades dele bíblicas, a palavra dele sobre mim, eram muito melhor, eram muito maiores. E era paz, porque uma coisa que eu não tinha na época era paz. Então, Sim. quando eu for para Jesus, eu encontro uma paz que excede o entendimento humano. Essa paz começa a fazer parte de mim e ainda que tudo continua da mesma forma, eu mudei. O meu coração mudou. A minha mente estava sendo transformada, renovada pela palavra. Então eu começo a olhar para aquele cenário com outro olhar e eu começo a ter paz. Eu falo, não, uma hora a minha hora vai chegar. Esperança, né? Paz, esperança, fé. Aí junta com alegria porque você está vendo não só uma luz no fim do túnel, mas você tem certeza que você vai chegar lá. Né? Exatamente. E aí eu começo a ter tudo isso mudado. Então, palavras para mim que começam a virar ânimo, motivação na minha vida, como eu tenho pensamentos de paz, eu tenho um futuro para você sim, eu tenho família para você. Eu costumo dizer que uma pessoa que foi abandonada por 2 homens, hoje é uma esposa, hoje tem um relacionamento de mais de 16 anos, sólido. Eu e o meu marido hoje, meu marido é pai dos meus filhos. Ele é pai, ele não é padrasto, ele é pai, ele age como pai, ele não tem acepção entre a Isabela e os 2 meninos. Os meninos o reconhecem. Meu filho ontem fez aniversário mais velho e ele pôs uma mensagem no grupo para ele. O Tiago respondeu assim: obrigado por tudo que você representa para mim. Aquilo para mim é a maior resposta do que Deus fez na minha vida. É restauração, de restituição de tudo que no tempo parecia que estava roubado, que seria impossível ser restabelecido, né?
Você vê, você falou, ó, uma coisa que eu lembrei, nessa época, um louvor que, assim, eu escutava ele, acho que eu até furava o disco na época. Eu já até sei qual é. O Restitui. Um dos, e o outro era do Renascer Praise, que é Jesus, o plano melhor. Eu ficava Lindo. declarando isso para mim. Jesus, o plano melhor. Sua hora é perfeita. Ele não chega atrasado. Ainda que as lágrimas embaçem o meu olhar, eu consigo saber e sentir que há algo vindo a respeito de mim sobre ele. Nossa. Vindo para mim. Vou até anotar, que tem tempo que eu não ouço esse louvor. Eu amo. Não, ele é lindo demais. Esse louvor... Como é que ele chama mesmo? Plano Melhor, Plano Melhor. do Renascer. Né? Que a sua hora é perfeita, ela é a mais linda. Então ele fala de lágrimas nesse louvor, é uma canção linda, de quantas vezes a lágrima embaçava o meu olhar, aquela situação não me permitia enxergar o que vinha depois. Mas ele afirmava, filha, eu sou o plano melhor. A minha hora é perfeita, vai passar. E aí eu comecei a me lançar nisso e esperar nele, esperar confiante, com paciência nele. Então eu comecei a fazer propósito com ele. E eu acho tão lindo isso, né? Porque toda aliança que Deus faz com a gente, ela vem meio de promessa. Toda aliança ela vem meio de promessa. Por quê? Porque, na verdade, Deus sabe que se a gente ficar olhando para a nossa situação, independente do tempo, independente de ser na época de Abraão, independente de ser na época, sabe, de Jesus ou agora, se a gente ficar olhando para a circunstância e não crer naquilo que ele está garantindo que ele vai fazer, a gente sucumbe. Você fica sem esperança, você fica sem, sabe, sem um futuro, como você colocou mesmo da música, e você olha, às vezes você está olhando, você não tem plano. Mas aí quando você se projeta, eu estava falando isso hoje até na live, quando o seu coração está aqui, mas a sua mente está na promessa, mas o seu espírito está na promessa, você vive o aqui em paz. Você consegue estar aqui. Pensar em quê? Nas coisas do alto. Coisas do alto é o que você está falando. Onde está o seu pensamento? Começar a pensar no que a palavra declara sobre você. Né? Porque aí, e a gente tem o respaldo, porque a Bíblia diz que o Senhor zela pela palavra dele. O que é zelar? Ele olha os detalhes para cumprir os detalhes da palavra. Eu vou ir achando aqui, né? Eu vou ler enquanto você acha. Olha só, ficar nas minhas palavras, Jeremias 29:11 diz assim: eu é que sei que pensamentos tenho a respeito de vocês, diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhes um futuro e uma esperança. Isso está em Jeremias 29:11. Isso era tão verdade naquela época para mim, porque eu ficava assim, sabe? Nossa, tá todo mundo falando mal de mim. Uma família tradicional, a neta mais velha, a primeira neta, a filha mais velha, a bibelô da família, teve um primeiro casamento que foi o sonho da família, teve festa, veio gente de todo o estado do Brasil, aí ela é traída, ela larga o marido, aí ela se envolve com outro, se apaixona por um jovem, e esse abandona ela grávida. Olha só, uma vergonha para a família. Então aquilo vinha na minha mente como um pensamento que trazia perturbação, que, sabe, maldade. Eu ficava assim, meu Deus, eu sou a pior das pessoas, eu acabei com a minha família. Aí a palavra de Deus vinha e falava assim: filha, eu sei os pensamentos que eu tenho a respeito de você são de paz, não são de mal. E aquilo começava a dividir, né, a minha mente e falar: peraí, separa. Por isso que eu gosto dessa palavra, separa. Olha que coisa linda. Olha que lindo. Porque eu bem sei os pensamentos. O próprio Deus declarando sobre nós. Os pensamentos que eu tenho são de paz, não de mal, para dar o fim que desejais ou esperais. A gente espera que vai ser abandonada grávida? Alguém faz planos para isso? Olha, eu vou conhecer um novo rapaz. Não, meus planos não eram esses. Meus planos eram encontrar alguém que pudesse suprir aquele meu sonho de ter uma família, abraçar o meu filho mais velho, né, também junto comigo, porque eu não era mais uma mulher sozinha. Jamais eu faria um plano, não. Vou encontrar alguém que vai acabar com a minha vida, porque eu quero ter uma história legal para contar para as pessoas. Não. Mas o seu processo vira seu propósito, a sua dor vira um propósito de vida.
Então, a sua mente começa a ser mudada. Você não olha mais para aquilo como um sofrimento, mas como algo que vai gerar crescimento. Sim. Então, nesse tempo, muita coisa me alimentou. E eu lembro também que a oração. Esses dias eu lembrei de uma outra canção da Alda Célia, porque foi uma oração, uma canção que me ajudou muito na época. O poder da oração. Vou levar os meus problemas a Deus. Eu ficava assim, Senhor, olha só, eu não tenho como sustentar meus filhos. Eu sinto dor, eu sinto vontade de ter uma família ainda. Meu sonho, eu não perdi os meus sonhos, mas como que vai ser? Diante de tudo isso, meus problemas são tão grandes. Aí eu cantava, vou levar meus problemas a Deus, vou abençoar a minha família, meus irmãos, minha casa. Então eu comecei a entender que eu precisava abençoar para que aquilo saísse. Eu falava, não, eu vou abençoar ele, eu vou orar pela vida dele agora, eu não vou mais começar a querer que ele se dê mal. Eu comecei a orar, Senhor, abençoa a vida do fulano, abençoa a vida do ciclano. Senhor, eu não quero nada do que o Senhor não tem para mim. Então eu comecei a mudar a minha oração. É tão lindo isso. É tão lindo isso, Márcia. Gente, esses dias eu estava ouvindo o bispo JB Carvalho falar e hoje eu estava falando sobre isso também. Que nós somos chamados para manifestar o futuro que Deus põe no coração da gente. Lindo. E isso é incrível, porque quando a gente entende que nós fomos chamados para manifestar a vontade de Deus, como que eu manifesto a vontade de Deus? É no meio de uma situação como essa que a gente está passando aqui de pandemia, de mundo, tá? Eu estou manifestando o quê? Bondade, eu estou manifestando alegria, eu estou manifestando certeza de um futuro melhor, eu estou manifestando paz, eu estou manifestando graça na vida das outras pessoas, sabe? Eu estou manifestando sonhos de Deus. Eu estou dizendo, olha, eu não estou agora, parece que está tudo fechado, mas não está nada fechado. Porque quando os céus estão abertos para a gente não tem nada, absolutamente nada fechado. Né? A Márcia, no mesmo momento, estava ali vivendo, parecia que não tinha jeito, né, Márcia? Tudo ali fechado, mas tinha. O que rompe esse céu? Exatamente quando a Márcia, ou você, ou eu, a gente começa a trazer, a manifestar esse futuro de eu sei os pensamentos que tenho a seu respeito. Pensamentos de bem para te dar o fim que você deseja. Então, na verdade, a gente precisa continuar desejando. Né? No meio de tudo aquilo, eu preciso continuar desejando, eu preciso ter... eu falo assim, se você não tem clareza daquilo que você quer para daqui 5, 10 anos, pelo menos cria uma imagem, não, isso aqui eu gostaria, pode ser o que eu não, mas aquilo eu gostaria, isso eu gostaria de viver isso, eu gostaria de estar aqui, eu gostaria de ir ali, sabe? Deixa, eu digo assim, você começa a se permitir sonhar, mesmo em dias difíceis. Isso faz uma diferença enorme, porque tanto querer vem de Deus, como a nossa capacidade de efetuar. Então, esses pequenos desejos, esses pequenos projetos, esses pequenos sonhos, mesmo no meio do caos, quando você começa a abrir a boca para cantar, e a adoração e a canção tem um poder absurdo. Porque você entra, é como se isso entrasse num looping, né? Eu acho que é mais ou menos isso. E você, quando você percebe, sem raciocinar, você está cantando uma canção. Eu falo que são aquelas canções chicletes, né? Que elas colam na cabeça, não tem umas que são terríveis. Eu lembro um que tinha, do pônei, que era uma propaganda de um carro, Pôneis Selvagens, não sei se você vai lembrar. Olha, menina, mas era musiquinha que se eu ouvisse ela de manhã, eram uns 3 dias com a bichinha na minha cabeça. Eu falo que aquilo era do mal. Mas tem canções que Deus inspira e coloca no nosso espírito que elas precisam ser cantadas, às vezes o dia inteiro. E às vezes 2, 3, 4, 5 dias. Esses dias aqui de pandemia, teve uma canção que não saiu da minha cabeça. É uma canção do Ademar, se não me engano, que fala que o Senhor abriria rios no deserto e caminhos onde eu não estava vendo o caminho. Está aqui anotado, ó, Deus fará um caminho onde nunca existiu. Então eu cantei essa música durante quase as 2, 3, a segunda e terceira semana aqui de quietinhas, assim, mais dentro de casa, e o tempo todo para os meninos, para meus filhos, assim, gente, Deus vai fazer um caminho onde não existe. Não existe caminho ainda, mas Deus já fez esse caminho e nós vamos passar por esse caminho. E foi uma canção que encheu a minha alma e o meu espírito de esperança, de saber que eu podia não estar vendo um caminho, mas eu sabia que Deus estava fazendo um caminho. Então, como as canções são fortes, né? Canções bíblicas,
para trazer a gente, para a gente projetar o futuro daquilo que Deus quer fazer para a gente. É o que a palavra diz, né, pastora? Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Então, a gente precisa trazer na memória o que traz a esperança. Então, a palavra, né, a Bíblia, ela é recheada de verdades sobre esperança, sobre futuro, sobre bom futuro, sobre quem somos, sobre quem fomos chamados para ser, de fato. Então, quando a gente lê a palavra, ela vem, ela penetra e ela faz isso, ela traz na sua memória a esperança daquilo que você precisa. E a canção, as canções que são canções verdades bíblicas, elas fazem isso conosco. Então, quando nós estamos ali louvando, eu lembrei de uma outra que foi do meu batismo, que é não há Deus maior, não há Deus menor, não há Deus tão grande. Como eu cantei essa canção, como nosso Deus. Eu ficava, gente, onde estava esse Deus que eu não conhecia, esse Deus maravilhoso que eu estou conhecendo? E eu desci as águas com essa canção, não há Deus maior, sabe? É um pai bom, é um pai que te ama, é um pai que te protege, é um pai que colocou, que para mim, na minha vida, naquela época, tira um pastor de um altar e fala assim, ó, vai trabalhar num supermercado, porque tem uma ovelha lá que eu quero alcançar. E aí esse pastor deixa o altar, obedecendo aquilo que Deus pede para ele, entende que mais do que falar só para o público que estava ali naquela igreja dele, havia uma vida que era importante, então ele se desloca, fica longe da congregação dele por um tempo, 3 meses. E quando ele fala de Jesus comigo naquele dia, se cumpre um propósito na minha vida, porque ele se permitiu ser uma boa notícia, porque ele se permitiu ser esperança em tempos de crise, porque ele deixou tudo o que ele estava fazendo, ele se esvaziou de si mesmo, do seu cargo, do seu título, das suas ovelhas, da sua liderança, e foi para um lugar para alcançar a minha vida. Então, quando nós fazemos isso, nós estamos fazendo um reino, nós estamos levando o reino. Eu e você, o que nós estamos fazendo aqui agora, pastora, é se permitir que aquilo que o pouco que nós já vivemos seja muito para quem ainda não viveu nada. Sim. Que foi o que ele fez comigo. Ele falou, poxa, há uma moça que vai ser alcançada. Ele não sabia que era uma moça, mas Jesus sabia. Tinha uma mulher que precisava ser alcançada naquele dia. Então, não, deixa eu entender, então. Então, na verdade, ele foi para te alcançar. Olha, Deus falou com ele antes alguma coisa assim? Falou, olha só. Eu só fiquei sabendo disso 4 anos depois. Porque no dia que ele fala comigo ali sobre Jesus e eu procuro uma igreja, como eu contei no início do nosso vídeo, eu volto para agradecê-lo, só que eu não encontrei ele. Uau. E aí passam-se 4 anos, eu sou transferida de unidade, eu começo a crescer nessa empresa, sou transferida de unidade, eu já sou diaconisa na igreja, já estou na intercessão da igreja, na oração, eu já tenho uma evolução com Cristo nesses 4 anos, começa uma evolução na empresa, minha vida toda foi mudada, e eu oro por esse homem. Eu falo, poxa, eu queria um dia encontrar aquele segurança e agradecê-lo, porque ele foi um instrumento de Deus na minha vida naquele dia. E aí, passou-se 4 anos, eu encontro ele numa outra loja que eu fui, que eu trabalhei numa outra unidade, ele como cliente. Quando eu avistei ele, eu fui na direção dele para agradecer ele disse para mim assim, paz do Senhor, minha irmã. Ele já foi me cumprimentando, porque ele sabia que eu já estava convertida. E aí eu falei para ele, eu vou te contar meu testemunho. Ele disse, não, deixa eu contar o meu testemunho para você. Eu sou pastor da Assembleia de Deus e um dia eu estava no altar. E o Espírito Santo me disse que eu precisava procurar um emprego, porque ele queria alcançar uma vida, porque Jesus tinha um plano de salvação numa família através de uma vida. E eu relutei muito, porque já tinha tempo que eu não trabalhava no mundo secular, mas aí eu entendi, obedeci, avisei minha congregação e fui trabalhar. Quando eu entro nesse supermercado para trabalhar, eu não tinha experiência nenhuma, me falaram que só tinha como segurança. E hoje eu entendo, filha, que essa função era necessária porque todos os funcionários passariam pela segurança. Então tinha que ser um lugar onde você passaria por mim, para que eu falasse de Jesus para você. E estava dando 3 meses que eu estava ali, eu angustiado, com saudade da minha igreja. Eu trabalhava de domingo a domingo igual a eu, e trabalhava no horário que eu, porque ele tinha que estar no mesmo lugar que eu. No horário que eu trabalhava das 4 à meia-noite, de domingo a domingo. Imagina quanto foi difícil. Ele abrir mão disso. Abrir mão disso pela minha vida, por cumprir a palavra do Senhor, por uma obediência. Sim. E aí, quando ele me avista naquele dia que eu estava passando por ele, Jesus falou com ele, é ela. Fala com ela agora, que eu vou te dar o que você vai falar. E ele fala ali tudo o que está acontecendo com a minha vida. Fala, procure uma igreja. Não vou te falar que igreja que eu sou. Não me falou que era pastor. Falou, Deus vai te direcionar para um lugar, porque o que Deus tem com você é um plano de salvação. E aí, naquele mesmo dia, termina o contrato de experiência dele de 90 dias e ele é desligado da empresa naquele dia.
Então, É como lindo não? demais. Essa é a minha experiência com Jesus. Não, e Não é foi lindo. E olha que coisa mais linda. Eu não sei o caminho, o processo. Eu não sei se ele chegou na empresa antes de você, se você chegou na empresa depois Vou te dele. Como é que contar que ele me foi? contou. Ah, Nós estávamos na mesma fila de entregar currículo, olha, de fazer entrevista. Só que nós não nos conhecemos. Ele estava uau. numa fila. Na época se fazia fila para fazer as entrevistas. Não é Sim, como hoje, tudo muito network. é, Internet não, era uma coisa bem, né? Então passou todos os processos. Ele entrou na mesma época que eu, porque era uma loja nova, uma loja que ia ser inaugurado um extra, né? olha que Supermercados, lindo. hipermercados, Não, que e foi é inaugurado. lindo. Mas olha, eu E acho lindo essas conexões de Deus, né? Não, antes, muito antes de você vai ficar tudo, isso é abismada com o maior fantástico. detalhe. Ele morava a 2 horas dessa loja. Ele rodou de ônibus e o senhor falou para ele: é esta fila, desce e entra nessa fila. E depois o senhor me tirou dessa loja e me levou para o bairro que ele morava para mim agradecê-lo e conhecer a história. Fantástico. Isso é lindo Então demais. É. é lindo. Isso, Como assim, isso pastora. ensina pra gente muita coisa, Márcia, mas assim, mas eu acho que o principal é que Deus está no controle de absolutamente tudo, tudo. Quando a gente acha que ele não está movendo, ele já está trazendo alguém lá do outro lado É para isso. alcançar você onde você está. Isso volta numa história até que eu amo também, que é a dos Reis Magos, que saem quase um ano antes de Jesus nascer. Eles saem da terra deles para encontrar Jesus. Tem uma história que eu amo também, é a história de uma criancinha que foi adotada por um casal de conhecidos nossos. Ela é uma criança de síndrome de Down e eles já tinham 3 filhos. E só que todo o tempo no coração deles, eles tinham se proposto a adotar uma criança com síndrome de Down. Eles queriam uma criança especial. O casal se junta e eles tinham o mesmo ideal. Eles queriam adotar uma criança especial. E isso, não sei quanto tempo antes. Aí, e eu sei que, o que acontece? Uma mãe dá à luz e joga uma criança no lixo, porque a criança era especial. Essa criança é encontrada, é levada para esse orfanato, eles cuidam dela, ela é levada para esse orfanato, e dias antes, Deus avisa para a mãe, para o casal, que a filha que eles estavam esperando já estava, que eles iam conhecer a filha, porque ela já tinha, porque ela já estava prontinha para eles. A história deles é linda. Então ela conta que quando ela chegou no orfanato, que quando ela chegou lá, ela só disse assim: olha, tem uma filha, chegou uma criança, mas eu não sei se é a menina que vocês estão aguardando. Que quando ela chega e vê que é uma menina com síndrome de Down, ela falou que ela desabou a chorar, porque Deus falou com ela que essa era a filha que ele já tinha colocado no coração deles muito antes deles se casarem. Então, aí você fica, olha que história linda. Muito antes deles casarem, muito antes dessa menina vir a existir, Deus já tinha linkado, já tinha colocado o desejo no coração de 2 jovens que não se conheciam, que se conheceram, que se casam, que têm filhos, que tem o desejo, né, dali de uma mulher, um desejo comum de uma criança que iria ser rejeitada em algum momento, mas que Deus tinha um plano para aquela criança com síndrome de Down fazer parte da vida deles e eles da vida dela. Então, assim, quando eu vejo essas conexões de Deus, eu falo: Deus, o que a gente está preocupado com como as coisas vão acontecer? Deus tira um pastor 2 horas de distância, faz ele rodar, desce aqui, tira um casal, sabe? Tira um casal, faz alguém chegar numa lixeira, encontrar uma criança, levar para o orfanato correto, sabe? Para ela encontrar a casa que ele já planejou. Então, isso é maravilhoso. Isso eu fico, assim, impressionada com esse amor de Deus, mesmo quando a gente não conhecia. Exatamente. E olha, assim, o amor de Deus por uma criança recém-nascida. Vou te contar mais um. É lindo, gente. A minha irmã não pode ter filhos, não consegue. Ela entrou na fila de adoção. Aí no Brasil, né? Todo trâmite legal, então vai lá, faz inscrição, fala como quer, faz toda uma ficha e fica esperando. Aí veio a primeira, ela foi adotou a Giovana, com uns 3 dias de vida, ela buscou no hospital. Quando ela estava com mais ou menos uns 7 anos, ela falou: eu quero mais uma filha, Senhor.
e começou a orar. Eu vou entrar na fila da adoção de novo. E aí o Senhor deu o nome. Eu vou te dar sua filha. Vai se chamar Laura. Aí minha irmã recebe a ligação do fórum que tem mais uma criança que para ela ir lá ver, ele tem que dar resposta na hora, né? Olha, tá aqui no hospital, tem 5 dias de vida. Não, eu quero, vou buscar. Foi buscar. Quando ela chega lá, o juiz lá que faz todo o processo junto com o médico, faz na hora, você já sai de lá com uma certidão provisória, tudo, né? Depois transforma na definitiva. Falou, olha, ela falou assim, a mãe falou alguma coisa, né? Porque da primeira a mãe não quis ver, não teve nem acesso, nada, né? Essa, como ficou 5 dias, a mãe ainda teve 2 dias com a criança. E aí ela perguntou para o médico, né? O que a mãe falou, se tinha alguma recomendação da mãe. E aí a mãe o médico vira para minha irmã e fala assim, olha, ela fez 2 pedidos, que fosse uma família cristã e que a filha se chamasse Laura. Não. A minha irmã é cristã e a filha, Deus falou, vai se chamar Laura. Então, aí, o Salmo 139 diz, Senhor, tu me sondas, me conheces, sabes quando me assento, quando me levanto, de longe conheces os meus pensamentos, observa o meu andar, o meu deitar, conhece todos os meus caminhos. A palavra ainda nem chegou à minha língua e tu, Senhor, já conhece toda. Tu me cerca por todos os lados e pões a tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É tão elevado que eu não posso atingir. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se faço a minha cama no mais profundo abismo, a depressão, lá está também. Se tomo as asas da alvorada, se me detenho nos confins dos mares, ainda ali a tua mão me guiará, a tua mão direita me susterá. Se eu digo, as trevas com certeza me encobrirão, e a luz ao redor de mim fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras, e a noite não tão clara como o dia. Para ti, as trevas e a luz são a mesma coisa, pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no ventre da minha mãe, graças te dou, visto que de modo assombrosamente maravilhoso me formaste. E a minha alma sabe muito bem, as tuas obras são admiráveis, os teus olhos viram a minha substância ainda informe. O Senhor ainda estava informe, ele já sabia que a Laura ia estar com a minha irmã, ele já sabia que esse filho com síndrome de Down estaria com essa família, ele sabia que esse pastor viria falar de Jesus para mim, eu era informe ainda, eu ainda estava informe, e no teu livro, aleluia, foram escritos todos os meus dias, cada um deles, escrito e determinado, quando nenhum deles ainda existia. Gente, é disso que nós estamos testemunhando. É essa verdade. Eu sou apaixonada por Jesus, pastora, porque toda vez que ele me pede algo, eu falo hoje em dia, né? Eu obedeço, eu não posso não ver, eu posso não entender como a minha vinda para os Estados Unidos. Tá bom, pai, o senhor quer que eu vá, que eu largue tudo, que eu vá. Uma vida aqui, que ser alcançada por tudo que eu vivi, já valeu a pena, porque ele fez isso com a minha vida. Então, como é que eu vou retribuir esse amor? Só levando o nome dele, levando o amor dele, falando do que ele faz, para que vidas possam ir junto quando ele voltar, possam subir, porque foi assim, ele se importou comigo, ele se importa com você, ele se importa conosco, ele tem prioridades conosco, ele para tudo para dar atenção ao que nós estamos sofrendo, ao que nós estamos sentindo. Por quê? Porque ele é onipotente, onisciente, onipresente, né? Ele está vendo, ele está no controle. E ele se importa sim, pode ser uma unha encravada, pode ser um câncer, não importa. Ele tem prazer em nos abençoar, ele tem prazer em mudar a nossa história, ele tem prazer em falar do que ele é capaz de fazer por meio dele em nós. Então, é esse Jesus que eu sirvo, é esse Jesus que eu amo falar, é esse Jesus que me ajudou a vencer a depressão. Foi conhecendo essa experiência com ele que eu venci, mergulhando na palavra, orando, perdoando o meu passado, perdoando a mim mesma, sabendo que na cruz tudo foi levado, foi consumado, sabendo que na cruz ele já perdoou os meus pecados, ele já levou toda a dor que eu senti.
Se eu soubesse disso, eu não teria sofrido tanto tempo, tinha passado rápido. Então, por que guardar tudo isso hoje e não levar para as pessoas que, olha, saia dessa dor. Deus tem vida em abundância para você. Deus tem mais, tem plano melhor. Ele é o plano melhor. As tuas lágrimas estão tentando te embaçar o seu olhar, estão te impedindo de enxergar, mas olha a palavra, olha o que ele diz a respeito, que nem os teus dias ainda estavam escritos, ele já tinha determinado todos, o teu propósito. Ai, como eu sei o meu propósito, ele nasceu contigo. Olha para dentro de você, tudo que você precisa está em você, está dentro de você. Então não olhe para o que você está passando como algo que vai te matar, mas como algo que está te levando mais perto dele, mais perto do teu propósito, do cumprimento daquilo que você nasceu para fazer, para cumprir nessa terra, para a sua missão, porque todos os teus dias foram escritos antes da sua mãe pensar em te gerar. Não, isso é fantástico. Coisa linda. É fantástico. E eu acho lindo também, você já citou esse versículo, eu vou até colocar ele aqui, porque eu acho ele demais também, é que, até colocar aqui, tomando a aguinha aí, que é isso aqui, ó. Quão preciosos me são, a Deus, os teus pensamentos. Nossa. Quão grandes são a soma deles. Eu gosto de uma outra versão que deixa muito claro que os pensamentos, não que eles são grandiosos, mas como eles são maravilhosos e como Deus pensa bem a meu respeito. Uhum. Não é essa versão, mas eu não achei. A versão é muito clara. Assim, Senhor, como o Senhor pensa coisas boas a meu respeito. Como o Senhor pensa coisas muito além do que eu posso imaginar a meu respeito. Então, e eu acho assim, para a gente fechando, Márcia, a gente já caminhando para o final, sim, são 3 pontos assim que eu acho que são importantes, né? Que a gente acabou crescendo 4, né? Que é você estar firmado na palavra e você buscar as palavras que vão manifestar o seu futuro, que vão manifestar os sonhos de Deus para você. Busca essas palavras. E entenda também, como a Márcia colocou, muito legal, o projeto, o propósito de Deus para você já está aí dentro, com os dons, com as habilidades, com os talentos. Muitos são naturais, outros você vai ter que desenvolver, mas eles já estão aí. A sua história, ela é história. E ela vai moldar você para o seu propósito, para o seu projeto, as suas experiências, as suas dores, as suas alegrias, tudo, a sua vivência, tudo está formando quem você é. E você precisa olhar só como uma história, né? Como a Márcia olha para trás e vê, olha, essa foi a minha história. E eu venci a minha história, assim, com uma visão de futuro de acordo com a palavra. Eu sei os pensamentos que eu tenho a seu respeito. Então, é essa certeza de que Deus tem bons pensamentos a seu respeito. Palavra, músicas adequadas, né, Márcia? Eu digo assim, canções que vão trazer à luz, né? Pode falar. Não, porque muitas vezes você falou uma coisa interessante. Tem gente que às vezes está num processo de depressão e, por exemplo, sentimental, que foi o meu caso, amoroso. Eu poderia, naquela época, escutar uma música melancólica, que vai falar de amor, e aquilo vai te levando mais ainda para aquilo, né? A sofrência, né? Sofrência. Não, eu fui me agarrar nos louvores, naquilo que ia me tirar, né, daquela sofrência. E escolheu bem os louvores, porque vai ter louvor que vai te levar para a sofrência também, né? Então, assim, é escolher palavras que são adequadas, como a Márcia falou. O que você precisa pensar? Nas coisas que são do alto, naquilo que Deus pensa a seu respeito. Então, como que você vai trazer o futuro, você vai manifestar o futuro para essa criação? A Bíblia diz que a terra anseia, a natureza anseia a manifestação dos filhos de Deus. Como que os filhos de Deus se manifestam de forma diferente daqueles que ainda não são filhos de Deus, daqueles que ainda não tiveram o privilégio de chegar já junto como a gente teve, né? Eles estão olhando para mim, eles estão olhando para você. E é por isso que eu acredito que a hora que acabar essa pandemia, vai acabar em nome de Jesus, vai realmente acabar, creio nisso, as igrejas vão estar muito cheias. Sim. Porque os valores mudaram, gente. Os valores mudaram. Entendeu? Não tem ninguém falando no lançamento de verão da Vogue. Não tem ninguém falando, sabe? Um pouco importa que moda que está usando, se o sapato é vermelho, se é alto. Gente, nem a cor do batom importa. Isso para mim está lamentável. Que batom mais a gente pode pôr, mas... Brincadeiras à parte aqui. Eu tô com uma amiga que é maquiadora, ela fala, botou a máscara dela e tem bem um batonzão, uma boca bem marcada. Mas os valores mudaram. Então, o que eu preciso trazer? O que a gente está descobrindo que realmente tem valor? O que realmente a gente pode, né, pautar a vida da gente? Mas você quer vencer a depressão?
ajuda, né? Mas talvez a ajuda esteja distante de você. É você entender que você tem uma palavra que pode, nesses dias que você talvez está sozinho, pode te ajudar muito, muito mesmo. Ela é transformadora. A Bíblia diz que Deus, ele olha para a palavra dele para fazê-la acontecer. Por isso é tão importante você ter essa palavra na sua boca, porque você tá, quando você abre a sua boca e você começa a declarar aquilo que Deus Eu acho, diz, né? hã? Haja É o luz, haja luz, haja vida. haja um caminho novo nos meus negócios, haja um casamento restaurado, haja uma alegria nova, haja saúde no meu corpo. E isso tem muito a ver com o que a gente está vivendo. Gente, pode ser, não estou profetizando, eu já declaro o tempo todo que eu sou sarada pelo Senhor, que o meu corpo não tem lugar para enfermidade alguma. Mas vamos colocar que eu pegue um Covid. O meu corpo é sarado pelo sangue de Jesus para liquidar de tudo. Ou simplesmente para pegar, Márcia, desenvolver como é que chama? Um anticorpo e nem ficar sabendo que eu fiquei de Covid ou não. Porque são vários casos de pessoas que desconfiam que tiveram, vão fazer o exame, tiveram, e foi o quê? Foi uma coriza, foi... Então, assim, não estou minimizando o problema, mas saber que em toda e qualquer situação eu preciso manter na minha boca isso. E se é a depressão, né? Palavras, canções, pessoas também que vão te ajudar, pessoas certas ao seu redor. Então, vamos lá. Canções, oração, palavra, e você falou uma coisa muito importante, o perdão, que a gente nem falou muito, né? Mas a gente vai voltar numa próxima agora falando da importância do perdão para você desatar tudo que continua te prendendo, que te prende ainda na depressão. Tá bom? E uma coisa que eu queria só encerrar para finalizar sobre a depressão, que eu aprendi depois com Jesus isso, quando eu tentei morrer, eu não sabia que morrer não era o destino. Morrer não vai dar destino final à minha depressão. Porque, na verdade, eu queria aliviar a dor. Né? E morrer não é uma opção de destino da depressão. Então, tentar tirar essa mentalidade de que você morrer vai resolver, não vai. Porque Jesus já morreu na cruz para nos dar vida eterna. Então, por meio dele, eu aprendi que a morte não era o meu final. Não ia dar fim à minha depressão. Ao contrário, eu precisava era ter vida para finalizar a depressão. E a vida veio quando eu entendi que na cruz houve uma morte, houve um derramamento de sangue, onde os meus pecados foram perdoados, onde a minha vida foi preciosa, ele se fez maldito por mim. Então eu não tinha mais que trazer maldição para minha vida, pensamento mal, porque tudo que precisava ser feito ele fez naquela cruz. Então morrer para mim não era uma solução mais. Eu entendi que porque muitas que sofrem depressão tentam tirar a vida, como se a morte fosse o destino para o fim da depressão, e não é. Não é. Não é, porque depois disso, para onde você vai quando isso acontecer? Não sei, não quero entrar nessa linha aqui. Eu quero dizer que a morte não é o destino de fim de uma depressão. A vida em Jesus é o seu destino para vencer a depressão. Você leu um versículo aqui que eu achei tão interessante, eu digo, ó, em Salmo 109, se digo as trevas com efeito me encobrirão e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não serão escuras e as trevas e a luz serão a mesma coisa. Eu achei esse versículo tão forte. Lindo. Né? Lindo. Para eles, a mesma coisa, né? Para o Senhor. É a mesma coisa. Então isso continua sendo bom, continua sendo Deus, continua sendo aquele que se entrar nas tuas trevas é luz. Sabe, trazendo esperança, mas é lindo, gente, tem tanta coisa para a gente falar e a gente vai continuar, a gente vai interromper. A gente falou hoje, então, de oração, muito mais da palavra até do que oração, né, Márcia? Então a gente acha que pode voltar falando de oração e perdão. Tá bom, gente? Eu quero agradecer vocês. Márcia vai voltar agora, a gente vai estar gravando um outro agora, continuando isso aqui, falando sobre perdão. Vamos juntar perdão e oração, né, Márcia? Para que você possa sair desse e correr para o outro, para a gente te dar aí palavra, para você saber exatamente como fazer, para a gente ser bem prático, para você se livrar de toda a depressão e se encher de tudo aquilo que Deus tem para você.
Um beijo, Márcia, obrigada. Obrigada a você, E Deus você que abençoe. está aqui, olha, faz o seguinte, deixa o seu comentário, manda recadinho ali para a Márcia, para mim, aciona, se inscreve no canal, que é super importante, aciona aqui o notificações para você receber todas as mulheres que eu vou trazer aqui para compartilhar a palavra com você. Inicialmente vão ser só mulheres, que eu vou ser bem Clube das Meninas mesmo. E, então, aciona para todas as vezes que entrar conteúdo novo, você saber que está ali para você ser abençoado e poder abençoar as pessoas que compartilhar isso, tá bom? Beijo e Deus Beijo, abençoe. Deus abençoe.